Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos refletir o texto de Mateus, que foi lido e meditado no dia 2 de agosto de 2020. O texto, retirado do Evangelho de Mateus, é o capítulo 14, versículo 13 a 21. Já fazem vários finais de semana que nós não estávamos gravando os evangelhos, ou seja, as reflexões sobre os evangelhos, mas agora vamos retornar para continuarmos com os estudos em cima do texto que nós estamos refletindo e meditando em cada domingo, sabendo que hoje é segunda-feira, hoje é o início para nós da semana, mas para o cristão, é claro, o início é sempre no domingo. E o importante não é que o texto lido e meditado no domingo seja feito necessariamente no domingo, porque o objetivo nosso é nós escolhermos um texto bíblico e podermos ter a oportunidade de refletir, meditar e no mesmo tempo pensar como que os primeiros cristãos viviam a sua fé e como que os discípulos de Jesus aprenderam a mergulhar nesse mistério, que é um mistério humano, e no mistério humano encontrar-se com o divino, que é na pessoa de Jesus. Para nós cristãos, o importante é que o texto do Evangelho possa ser estudado, refletido, meditado e sirva para nós como luz. Luz para a nossa vida, luz para a nossa comunidade, luz para a nossa sociedade, luz para nós encontrarmos sempre caminhos, alternativas, de caminharmos de acordo com aquilo que Jesus ensinou para os discípulos, de acordo com aquilo que os discípulos viveram nas comunidades e como que nós hoje, depois de tantos séculos, nós podemos trazer para nós essa mensagem que continua viva, que continua presente e latente na nossa vida de fé e no mesmo tempo na nossa vida comunitária e social. Lembremos sempre que todo texto bíblico, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ele não foi escrito fora de um contexto. Se nós quisermos entender ou compreender este texto, antes temos que mergulhar no contexto. Todos os livros, que é um conjunto de textos, traz em si contextos. Sem contextos, ou seja, na época em que esse escrito ou esse material foi elaborado, fica difícil para nós entendermos quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, o que estava acontecendo na época, em que período foi, né, em que ano foi a data, o que estava acontecendo com o povo hebreu, semita, judeu, enfim, a partir das épocas se mudou o nome sem perder aquela raiz primeira da descendência do povo semita, que Jesus faz parte, que eu sempre gosto de trazer para as nossas reflexões, para nós entendermos como que o povo semita apresentava a palavra, como que ele falava, um líder falava para o público, e Jesus realmente demonstra ser um grande líder e no mesmo tempo dando a continuidade dos líderes semitas, porque ele transmite a sua mensagem por intermédio não da escrita, mas sim pela oralidade, trazendo como mensagem a partir das parábolas. Por isso que é importante nós entendermos o que significa as parábolas e no mesmo tempo o que significa também os números,
E aí nós começamos a entender por que então, no texto de hoje, nós temos os 2 peixes, nós temos os 5 pães, nós temos o deserto, mas ele tem grama, por que Jesus abençoa. Tudo isso, ou todos esses elementos, já faziam parte da cultura de Jesus. Os semitas guardaram como tradição, guardaram na sua fé, guardaram no seu coração, como se usa muito esta presença do coração, né, este órgão fundamental para a cultura assim, judaica, que não era a memória como nós temos hoje. Nós acreditamos na questão da memória, na questão, numa dimensão, vamos dizer, numa parte do nosso cérebro humano, mas sim é o coração para o semita. E isso é interessante nós sabermos que o coração ele vai vitalizando, já que também para o povo semita a alma não é uma alma imaterial, como nós também temos uma compreensão muitas vezes equivocada. Para o judeu, para o semita, a alma é o sangue que vai se renovando, e nessa ausência de sangue a pessoa então não consegue viver. E no evangelho de hoje nós encontramos vários detalhes, vários elementos, várias simbologias, e que nós podemos colocar ou aplicar como se fosse um modelo, talvez, um espelho, para nós fazermos uma leitura crítica, levantando os questionamentos básicos que Jesus fazia muito bem, não podemos esconder isso. Muitas vezes nós nos omitimos, nós como cristãos, temos medo de levantar alguns questionamentos, de fazer algumas críticas construtivas. Lembremos que o questionamento e a crítica não é somente por questionar e por criticar. Jesus ele criticava, mas no mesmo tempo apresentava propostas, apresentava as saídas, porque talvez criticar e questionar é muito fácil. A questão é como eu posso criticar uma estrutura, uma organização, e no mesmo tempo apresentar então algo diferente àquilo que nós questionamos ou criticamos. E Jesus, no texto de hoje, ele é bem incisivo ao falar com os seus discípulos. Todo o relato de hoje, desde o versículo 13 até o versículo 21, Jesus está conversando com os discípulos. A multiplicação dos pães se dá, por incrível que pareça, num diálogo com os discípulos. É a mensagem que os discípulos devem guardar, mas ao mesmo tempo praticar. Ninguém daquela multidão, e o texto fala uma grande multidão, ou multidões, estava ali naquele local. Nós, na verdade, e também o texto ele não tem essa preocupação, mas é sim metafórico, nós entendermos que o deserto ali não é um local árido, mesmo sabendo que a geografia da Galileia era um local, sem dúvidas, bastante seco, bastante, podemos dizer assim, desértico. Mas o deserto ali, ele está ligado na própria pessoa dos discípulos, e talvez de todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. A grande multidão ouve Jesus, escuta Jesus, mas quem interage com Jesus no Evangelho são os discípulos. Os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos. Aqueles 12 para nós entendermos que é a configuração ou a formação da comunidade, que também é um número, podemos dizer assim, simbólico, e nós não sabemos se é 12, 13, 14, 15, 20, 30. São simbologias que nos ajudam a entender o próprio povo judeu. Não podemos esquecer que Jesus, para os primeiros cristãos do primeiro século, era visto como aquele que vinha para recuperar não só a monarquia davídica, que por incrível que pareça, este pensamento ele foi um pensamento equivocado. Por que equivocado? Porque Jesus ele não veio para restaurar a monarquia davídica. Por mais que na primeira leitura, se nós lermos, termina falando, utilizando o nome de Davi, pelo profeta Isaías.
Mas Jesus está para além do Davi. Ele não é um rei, ele não é um monarca, ele não veio estabelecer no mundo, no planeta Terra, na sociedade daquele momento, na sua sociedade onde ele nasceu, viveu e morreu, um jeito novo como Davi implantou pela monarquia. Por mais que Davi não colocou nenhum tipo de modelo novo para o povo de Israel. Muito pelo contrário, o rei Davi colocou um reinado com brutalidade, com violência, com agressividade. E o próprio filho de Davi continua a violência, o rei Salomão. São reis que, por incrível que pareça, não se preocuparam com o povo. Por mais que muitas vezes nós ouvimos e até lemos muitas coisas falando de Davi, um grande rei também foi Salomão, uma grande sabedoria, mas na verdade não foi. E aí cabe para nós, cristãos e cristãs, a crítica construtiva. Porque Davi também assassinou seu amigo Urias, Salomão assassinou 3 irmãos dele para conseguir o reinado, para tomar o poder. Nós temos a ausência de sabedoria, aquilo que está lá no primeiro livro dos reis, quando Javé, numa intuição, é claro, quem está escrevendo está dizendo, o que queres? Queres bens, poder ou sabedoria? Salomão escolhe sabedoria. E aí ele é colocado como o rei da sabedoria. Mas, na verdade, se nós olharmos criteriosamente pela luz do Jesus ressuscitado, nós veremos que todo o reinado de Salomão foi constituído por ausência de racionalidade crítica, ausência de discernimento e ele obcecado pelo poder. Tão obcecado pelo poder que ele esqueceu de governar. Por que esqueceu de governar? Esqueceu de governar que, no período que ele foi rei, quando ele atingiu a idade para ser, podemos dizer assim, colocar ou dar o espaço para um de seus filhos conduzir, não houve isso. Houve uma ruptura do reino do sul e reino do norte. Seu filho Roboão, primeiro, foi tão agressivo quanto o pai. Por que eu digo isso? Porque a leitura que está antes do evangelho deste domingo, Mateus 14, 13 a 21, e é importante nós lermos antes de continuarmos então a nossa fala ou a nossa reflexão, lermos esse texto do domingo, esse que nós estamos discutindo ou comentando, ler também o evangelho de sábado. Que o evangelho de sábado é aquele que precede o evangelho de hoje, o rei Herodes. É para nós termos uma visão, uma compreensão de quem foram esses reis, que cargo ocuparam. Na verdade, Saul, Davi, Salomão, Herodes, eles não tiveram diferenças no poder. Isso eu digo porque para nós cristãos é fundamental, ou seja, é essencial, nós cristãos entendermos qual é a mensagem do rei Herodes e sua prática, qual é a mensagem de Jesus e a maneira que ele vive com o povo. Isso é atual. Por que é atual? Porque nós cristãos e cristãs, nós brasileiros, brasileiras ou de outros países, estamos fugindo ou nos omitindo daquilo que Jesus nos ensinou. Por incrível que pareça, muitos cristãos e cristãs estão mais no lado de Pilatos hoje do que no lado de Jesus. A partir do momento em que nós ouvimos cristãos e cristãs defendendo
agressão, perseguição, violência contra o seu semelhante, seja ele cristão, cristã ou não, nós não estamos do lado de Jesus. Por incrível que pareça. Lembremos que do palácio de Saul, de Davi, de Salomão e de Herodes, e também de Pilatos, não saíam coisas, ou podemos dizer assim, utilizando até a palavra política, para o bem do povo. Vinha sempre perseguição, tortura, morte. Não podemos nos omitir, nós cristãos e cristãs, que no evangelho que antecede este evangelho de hoje, ou esta leitura, do texto de Mateus, numa das festas do palácio, Herodes, ausente de discernimento e possuído pelo espírito da ganância, do poder, e embriagado do vinho da violência, pede ou autoriza o pedido que é a cabeça de João Batista. E assim ele cumpre, assim ele faz. Ele não tem a coragem de um rei, de um monarca, de dizer: eu retiro a minha palavra porque isso não estava em jogo. A vida da pessoa está acima de qualquer tipo de valor. Porque quem dá o valor às coisas somos nós. A coisa em si mesmo não tem nenhum valor. Até mesmo o dinheiro, o ouro, a prata, o diamante, não tem valor. Ela não sabe que tem valor. Nós que demos esse valor. E aí, muitas vezes, nós perdemos o valor da vida. E em nome desses bens, cometemos atrocidades. E desde as eras mais longínquas da humanidade até a nossa contemporaneidade, nós estamos nesta prática violência em nome de valores externos que os próprios objetos pelos quais nós lutamos, brigamos, fazemos guerras e nos matamos não têm nenhum valor. Por que pareça, não tem nenhum sentido. Jesus é informado pelos discípulos de Herodes que, ou melhor, pelos discípulos de João Batista, que Herodes havia assassinado João Batista. E o assassinato do profeta João Batista, por incrível que pareça, também acaba sendo, ou a morte de João Batista, acaba sendo uma profecia com aquilo que acontecerá com a vida de Jesus. O profeta, mesmo morto, mesmo assassinado, e assim aconteceu com Jeremias, assim aconteceu com Ezequiel, todos assassinados pelos reis. E reis também judeus, ou seja, conterrâneos. Amós, Daniel e também Isaías, Joel, todos perseguidos pelos sistemas dos reis. Todos eles obrigados a fugir. Quem não conhece o diálogo que está no livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 10 a 15, um diálogo contundente, uma crítica, um questionamento e uma denúncia do profeta Amós contra o sacerdote do templo Amazias. É interessante lermos Amós, capítulo 7, versículo 10, seguintes. Pode ler até o 15. E ali nós vamos ver esse confronto no sentido que Amós denuncia a brutalidade do rei Jeroboão II e, no mesmo tempo, com o aval do sacerdote Amazias. Por que tudo isso? Tudo isso para nós entendermos que, enquanto os reis brigam pelos poderes, pelos milhões ou bilhões de moedas, o povo passa fome.
o povo morre de fome. O povo morre de doenças. E o texto de ontem, eu digo ontem porque foi dia 2 de agosto, Jesus encheu-se de compaixão. Antes de ele multiplicar, ou antes do milagre da partilha, ele encheu-se de compaixão pelas multidões, pega um dos pães, agradece, dá a bênção. Benção, ou seja, a palavra bênção, Baruch, em hebraico, quer dizer fazer o bem. Bem, ação. Este Baruch, esta boa ação, deve ser um dos elementos principais também da nossa missão e do nosso papel de cristãos na sociedade. E aqui nós encontramos a grande diferença. Diferença de Jesus com Herodes. Jesus encheu-se de compaixão. Encheu-se, transbordou-se de compaixão. Enquanto o rei, que deveria fazer a mesma coisa pelo povo, seu povo faminto da Galileia, encheu-se provavelmente de vinho, esvaziou-se de compaixão, esvaziou-se de humanidade, de discernimento e assassina um dos seus conterrâneos. Quem? João Batista. E este mesmo Herodes também perseguirá Jesus. Estará em conluio com Pôncio Pilatos na morte de Jesus. E também este Pilatos matará um dos outros primos de Jesus, o irmão de João, o evangelista, que é o Tiago, Tiago Maior. O primeiro dos discípulos a ser decapitado, mais ou menos no ano 42, 43, na era cristã. Foi morto pelo rei Herodes. Esta sina que os profetas passaram e também os apóstolos, os discípulos, as discípulas de Jesus, de ontem e de hoje, que segue realmente o papel, ou melhor, a missão de lutar por uma sociedade, uma comunidade, um mundo mais humano, eles sofreram as consequências. Nós muitas vezes não temos esta espiritualidade, podemos dizer assim, esta espiritualidade é profética. E até mesmo utilizando o termo uma espiritualidade libertadora. Nós muitas vezes preferimos uma espiritualidade alienadora. Um Jesus que se esconde sobre as nuvens do que ver um Jesus incisivo dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade. Um Jesus completamente espiritualizado. Não faz nenhum tipo de ação. Nós não podemos, nós cristãos e cristãs, seguir um Jesus completamente espiritualizado. Por que não podemos? Porque Jesus é o Deus feito gente, feito carne. É uma espiritualidade carnalizada e uma carnalidade, aí sim, espiritualizada. E por que utilizamos esse termo carnalidade? Porque na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne. Para o judeu, para o semita, a palavra carne, ela é fundamental. É o que dá sentido na vida humana. O que dá qualidade para a pessoa não é o corpo em si, mas é a carne. A palavra corpo, como já foi dito em outras falas, outros vídeos que foram gravados, o corpo já é uma expressão utilizada pelos gregos. Para o judeu, a palavra carne. Mas no mesmo sentido, nós entendemos, sem dúvidas, que nós somos carne viva. E para que a carne vivifique, é preciso de pão,
é preciso de peixe e muitas vezes é preciso de cura, porque esta carne adoece. E precisa também de cuidado, porque a palavra cura no hebraico não é só curar ausente de uma doença, tirar uma doença, mas sim é proteger, é salvar, é cuidar essa pessoa. No hebraico significa tudo isso. É para além do salvar depois da morte, é salvar em vida. Porque quem estava doente naquela época e está no texto de hoje, geralmente não podia ficar junto com a multidão. Geralmente não. A pessoa doente era expulsa, na verdade. É só nós lermos os evangelhos, nós vamos ver como que os fariseus, doutores da lei, vão ficar bravos muitas e muitas vezes, porque Jesus comia com os pecadores, estava com pessoas enfermas. As pessoas enfermas tocavam em Jesus, e os fariseus, doutores da lei e sacerdotes proibiam tudo isso. É só nós lermos o evangelho, ou melhor, o texto, ou os textos que compõem o livro do Levítico. O livro do Levítico tem muitas coisas interessantes, mas no mesmo tempo tem coisas que servem para nós lermos e superarmos. E a superação do livro do Levítico, superação no sentido de nós entendermos e superarmos o moralismo que está constituído ali, é a mensagem de Jesus. As pessoas doentes não sentavam na grama ou não sentavam em público junto com outras pessoas, porque poderia contaminar as outras que estavam ali. Então elas eram expulsas muitas vezes da família, da comunidade, da sociedade, não poderia estar presente nas sinagogas para ouvir a palavra, na partilha da palavra, não poderia estar em lugares onde havia lugares de expressão religiosa também, que nem no templo, a não ser que fosse levar um cordeiro, pombas, um boi para o sacrifício, para a purificação. Mas dependendo do espaço também no templo não poderia estar. Então nós vemos um Jesus que vai superando tudo isso. E no texto que nós estamos refletindo, Mateus 14, 13 e 21, Jesus convida as multidões para que se sentem. Na época de Jesus, sentado somente os patrões, somente os donos de escravos, escravas, servos e servas. Os servos e as servas tomavam as suas refeições em pé ou de pé. Não sentavam. Era proibido, porque precisavam estar prontos, de prontidão, para servir às necessidades de seus patrões, ou de suas patroas, ou de seu rei. E provavelmente era assim também lá no palácio de Herodes. Jesus supera tudo isso. Mas, como eu já disse antes e volto a repetir, parece que a nossa semelhança, nossa de cristãos e cristãs, é muito mais próxima de um Pilatos, de um Herodes, de um César, do que um Deus Javé que quer o bem do povo. Ou muito mais distante da imagem e semelhança de Jesus. Para nós cristãos e cristãs, a nossa imagem, e quando eu digo na imagem, fisionomia, porque a imagem está para além da fisionomia, a imagem humana no sentido integral. A nossa imagem também no campo da espiritualidade, no campo da missionariedade e no campo da carnalidade, nós nos distanciamos muitas vezes daquilo que Jesus traz como nova proposta. Temos algumas ou muitas dificuldades de abraçar a mensagem de Jesus e preferimos ainda abraçar a mensagem agressiva, violenta e assassina de Herodes do que a mensagem de vida, de partilha, de compaixão, de sensibilidade, de solidariedade, de cuidado uns pelos outros. Hoje, o mundo
Brasil, o mundo, está possuído pelo espírito do ódio. Será que esse é o espírito de Jesus? Será que é digno para nós, cristãos e cristãs, católicos e católicas, irmos para a missa, celebrarmos juntos, todos juntos, comungarmos, ouvirmos a palavra e quando disser ide em paz e que o Senhor Jesus vos acompanhe, e na esquina nós já tomarmos outra direção, para outra missão, e alimentarmos novamente a brutalidade herodiana para não seguir os passos de Jesus? São questionamentos que devemos fazer de acordo à leitura deste domingo, que sem dúvidas é uma leitura bastante reflexiva, bastante meditativa e, no mesmo tempo, um convite para nós olharmos não para os outros, mas sim para dentro de nós mesmos. Aí sim para a sociedade, para ver como que nós estamos no meio de tudo isso. Qual é a nossa missão? Qual é o papel do cristão hoje? Qual é o papel de Jesus na nossa vida? Qual é o papel desse divino que está em nós? Faz bem refletirmos. Faz bem nos questionarmos. Faz bem formarmos grupos de reflexão para vermos que 5 pães e 2 peixes sacia 5.000 pessoas. É claro que aí entra o papel da parábola, da metáfora. Talvez não eram esta quantidade. Lembremos que 5 pães e 2 peixes, e quando Jesus pede para os discípulos, porque os discípulos disseram a Jesus, dispense a multidão. Jesus então olha para eles. E qual é a resposta de Jesus? É uma resposta que os envia para a missão. Dai-lhes vós mesmos de comer. É o versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Realmente um versículo, se nós cristãos e cristãs, a nível do mundo, ouvíssemos este versículo e buscássemos colocar um pouco em prática, talvez a fome do mundo desapareceria. Se nos preocupasse talvez um pouco mais com os doentes, as doentes também. Muitas curas, porque nós somos também possuídos pelo egoísmo, individualismo, e aí elas não acontecem também. É claro que as curas que nós vemos no Evangelho são aquelas pessoas desprezadas pela sociedade, pelo moralismo farisaico. 5 pães, voltando naquilo que é a simbologia, os 5, meus irmãos e minhas irmãs, simboliza a bondade infinita de Deus. Por isso 5 pães. O pão em si é um alimento, tanto para os judeus, para os semitas, para todos nós. O pão pode ser qualquer alimento, mas naquele contexto, o pão. 5 pães, talvez existia mais ou menos, mas a partilha, a multiplicação, parte deste número. 5 quer dizer que toda a humanidade será saciada. Vejamos, 5 pães, 5.000 pessoas. As metáforas. Há um pão para cada pessoa, ou seja, há alimento para todos. Basta partilhar. É o que Jesus pede. O milagre da partilha não é que Jesus abençoou e quando pôs o pão no chão, em vez de um pão, havia se multiplicado em milhares. Não é assim. Nós muitas vezes aprendemos assim e até acreditamos que seja assim. Mas Jesus não faz esse tipo de milagres. Por que não faz? Porque se ele fizesse, estaria alimentando em nós todos cristãos e cristãs.
E eu digo isso cristãos e cristãs porque o texto da reflexão, o vídeo é para cristãos e cristãs, mas está aberto sem dúvidas para todos e todas, quem quiser assistir. Aqui é para nós entendermos que o grande milagre está na partilha. Naquela época as pessoas tinham o costume também de carregar dentro de uma bolsa, um alforje, geralmente um peixe seco, um pão. Então quem tinha pão naquele grupo que estava ali reunido, Jesus pede para que partilhe com aqueles que não têm. Partilhe o pão, partilhe o peixe. O pão também pode ser a simbologia do próprio Jesus, que se dá como pão, como alimento. O peixe também simboliza, por muito tempo simbolizou a presença do próprio Jesus. Lembremos que Jesus, quando fica sabendo que Herodes assassinou seu primo, João Batista, ele embarca numa barca e atravessa o lago, ou atravessa o mar da Galileia. Este movimento, essa travessia de Jesus, tem um paralelo metafórico com o peixe, que mesmo dentro das águas turbulentas consegue permanecer vivo. E o peixe simboliza a natureza humana e divina de Jesus. Por isso, 2 peixes. 2 peixes para simbolizar que a presença de Jesus, ela é humana e divina, junto no meio do povo. Lembremos que todas as vezes que nós ouvimos ou lemos no texto dos evangelhos, Jesus entrou na barca. A barca é a comunidade. Jesus entra na barca, ou seja, os cristãos estão escrevendo ou escreveram o Evangelho de Mateus no ano 80, 90 da era cristã. 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então é preciso atravessar de novo o mar bravio e acolher, deixar que Jesus entre nesta barca. Aí já o Jesus ressuscitado. Para atravessar o mar. O mar geralmente é um mar, assim, um mar perturbado, um mar violento, que não era tão violento assim, mas também tinha suas ondas, que no domingo que vem, no texto, nós vamos entender a continuidade desse evangelho quando Jesus vai caminhando por cima da água e o que isso significa. Mas afinal, no texto de hoje, essa travessia é Jesus que está junto com os discípulos, está junto com todos os discípulos e as discípulas, tanto aqueles 12 ou os 72, quanto os demais que seguiram Jesus depois da morte então, e a ressurreição de Jesus, e a barca está no mar. O mar simboliza também a violência do imperador romano, por incrível que pareça, do exército romano. E os estudos da teologia mostram, os pesquisadores, que os cristãos faziam um paralelo com a onda do mar, com a onda que o exército romano utilizava nas guerras. Olha como o texto é amplo, como que um texto pequeno, com poucos versículos, nos ajudam a fazer uma compreensão muito grandiosa da realidade daquele tempo e de hoje. Para nós irmos assim concluindo, é importante então, meus amigos e minhas amigas, não esquecer da compaixão. Não esquecer que a partilha é capaz de salvar vidas. A vida da carne precisa de pão, precisa de peixe, precisa de alimento e precisa de cura. E aonde está Jesus? E o texto dos evangelhos é interessante isso, nós percebermos. Aonde está Jesus? E quando as pessoas permitem que ele possa agir, ninguém passa fome. Todos são curados. Algumas cidades que Jesus até questiona no Evangelho, Tiro, Cafarnaum, que até Jesus vai fazer um questionamento, não acolheram Jesus como aquele que trazia uma proposta diferente de libertação, de humanização, podemos dizer assim.
preferiram ficar presos nos seus preceitos judaicos antigos. Não conseguiram superar, não conseguiram fazer a travessia deste mar. Preferiram ficar naquilo que eles tinham como elementar para a sua fé. Mas quando nós vemos nos textos bíblicos, e ainda hoje também, aonde está Jesus, a vida nova a vida se faz, a vida se refaz. A vida é resiliente com a presença do Espírito de Jesus ressuscitado. Lembremos daquela passagem, João 11, quando Marta e depois Maria também conversam com Jesus sobre a morte de Lázaro. A primeira frase da conversa, tanto de Marta quanto de Maria, é: Mestre, se o Senhor estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus também é vida. E por mais que a pessoa morra, Jesus vai dizer, até mesmo ele morrendo haverá vida. Aí sim então entra a nossa compreensão de fé, a nossa esperança escatológica, que é a ressurreição depois dessa vida. Mas aqui nós estamos sendo realistas para aquele povo faminto e para o povo faminto de hoje, para o povo de ontem que estava doente e para o povo de hoje doente. Onde está Jesus? A saciedade, a justiça. Por que eu digo justiça? Porque o Evangelho, já no início, na fala de Jesus, lá no batismo, Jesus e João fala sobre a justiça. Para o judeu é um preceito, é um princípio, não é nem preceito, é um princípio fundamental. Porque às vezes o preceito ele pode estar possuído de moralismo. O princípio é o que está já junto com os 10 mandamentos, né? Junto com os 10 mandamentos de Moisés, mas que não é de Moisés, mas afinal, outro momento nós comentaremos. É importante nós entendermos como que, para Jesus, esta palavrinha tão mal entendida, tão mal compreendida até os dias de hoje por cristãos e cristãs que não conseguem superar os preconceitos ou os prejuízos da palavra justiça. Ainda confunde muito, acredita que justiça é fazer com a mesma coisa, com aquilo que o outro fez, que não é tão agradável, vou fazer a mesma coisa com ele. Aí nós acabamos realmente sendo a mesma coisa. Então, para nós irmos fechando a nossa reflexão, é importante que entendamos que daquela partilha, olha também a metáfora, sobraram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pães. E o que isso significa para nós? 12 cestos? Lembremos, Jesus está, ou melhor, Mateus está escrevendo ou escreveu para os judeus. Jesus está na Galileia, também num contexto judaico. 12 para dizer que todos são saciados. Toda a comunidade de Jesus, que representa então as 12 tribos de Israel, mas também o 12 da humanidade, que simboliza toda a humanidade encontra a sua saciedade no pão partilhado. A vida em abundância, porque aonde estiver Jesus, o pão e o peixe são partilhados e as pessoas estão bem consigo mesmas, estão curadas, porque doença, meus amigos e minhas amigas, ou enfermidade, tanto na época de Jesus quanto hoje, não é somente ter algum tipo de sintoma. Nós podemos dizer que é uma questão muito mais complexa. Entender como que muitas vezes essa questão de cura, ela também passa a ser confundida entre nós. E seria interessante que nós nos aprofundássemos mais para entender quais são as enfermidades, podemos dizer assim, que nos impedem hoje de sermos mais solidários, mais sensíveis. Por que temos tantas dificuldades de ser compassivos uns com os outros? Por que temos tantas dificuldades de ser justos? Por que temos dificuldades de partilhar o pão? Será que esses sintomas da falta de sensibilidade, falta de compaixão, falta de solidariedade não seja hoje
em pleno século XXI, alguns traços das enfermidades que nos assolam muitas vezes e que nós temos medos, muitos medos de nos aproximar de Jesus, porque ele pode dizer, olha, você vai estar curado. Qual a sua cura? Agora você realmente vai ser meu discípulo, minha discípula, e vai colocar-se a serviço. Ou seja, vai fazer diferente. Vai ajudar a comunidade, a sociedade e também o mundo a ser mais humano. Começando por nós mesmos. A humanidade se transforma a partir que eu e você, ou nós todos, nos transformemos pessoalmente, comunitariamente, socialmente e culturalmente. Aí entra então o fator fé. Viver a fé, seguir os passos de Jesus, e nesse mês de agosto, que para a Igreja Católica é um mês vocacional, ser vocacionado, ouvir a mensagem de Jesus, ouvir o seu chamado é ser discípulo. Ser vocacionado é ser discípulo, é ser discípula. É ouvir o que nós podemos fazer uns pelos outros. É ouvir aquele versículo chave do Evangelho de hoje. Dai-vos vós mesmos de comer. E aí fica a pergunta final. Quais são as nossas fomes? Quais são as nossas fomes? Quais são as nossas fomes? Lembremos por todas as pessoas que estão sem condições, sem possibilidades de ter o pão neste momento. Sem dúvidas, a pandemia do Covid-19 assolou não só o povo brasileiro, mas sim a humanidade. Por isso que é um momento de fraternidade, de sensibilidade, de solidariedade e de partilha. Que Jesus de Nazaré, esse Jesus que esteve presente ontem, antes de ontem, hoje, se faz presente na história, como diz o grande teólogo e biblista Bruno Forte, Jesus é o Jesus da história, Deus age e no mesmo tempo atua, vive, vivifica em nós pela história, na história, com a história, nada fora da história, porque a salvação acontece sempre na história, porque o ser humano também é um ser histórico. E Jesus se torna histórico a partir do momento que entra na história da humanidade. Nos ajude a ser sensíveis uns com os outros. Nos ajude a nos enchermos com o Espírito de Jesus para superarmos a violência, muitas vezes, dos Herodes que nos ameaçam, nos atentam. Jesus ressuscitado nos ajude. Junto com junto com o Santo da América Latina, Santo Oscar Romero, rogai por nós. Santa Irmã Dulce dos Pobres, rogai por nós. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. E juntos com a oração de São Francisco, concluamos a reflexão, meditação de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Deus abençoe a todos e a todas, uma ótima noite, uma ótima semana, um abraço fraterno.